Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Cidade Entrevista deste sábado. O nosso convidado de hoje é o juiz federal Anderson Furlan, que é presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais. Seja bem-vindo ao Cidade Entrevista. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a todos os telespectadores por essa oportunidade. Doutor, não tem como a gente não começar essa entrevista falando da Operação Lava Jato, que está em evidência. O que representa essa operação para a Associação dos Juízes Federais, principalmente do Paraná? Não apenas para a nossa associação, mas para toda a sociedade paranaense e brasileira. A Operação Lava Jato, ela é um marco, esperamos que ela forneça novos paradigmas de como o judiciário precisa ser célere, como o judiciário precisa ser eficaz. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, se valer de instrumentos que propiciem uma melhor investigação, porque a partir da Operação Lava Jato se disseminou a delação premiada, e eu acredito que a partir de agora vários juízes comecem a utilizar esse instrumento para conseguir desvendar o maior número de crimes e recuperar dinheiro desviado. Um dos maiores benefícios da delação premiada até agora, além de mostrar o mapa do crime, é também recuperar dinheiro desviado. Mais de 700 milhões de reais já foram recuperados. E além disso, além da delação premiada, é mostrar que os tribunais, como o Tribunal Regional Federal e o Supremo e o STJ, estão atentos à situação que acontece na primeira instância. E muitas, ou todas as decisões praticamente do juiz Sérgio Moro foram mantidas pelos tribunais, foram mantidas pelo Supremo, ou seja, cria-se a partir da Operação Lava Jato novos paradigmas que vão auxiliar, melhorar o Poder Judiciário no combate à corrupção. O senhor citou essa questão da delação premiada, é bom a gente até explicar para quem está em casa entender como funciona tudo isso. A delação premiada é um instrumento previsto em lei em que o Ministério Público pode aceitar que uma das pessoas investigadas ela forneça informações. E que informações são essas? São informações relacionadas aos atos criminosos praticados por outros integrantes da quadrilha. E a partir dessas informações, caso elas sejam verdadeiras, caso elas ajudem a desvendar um maior número de crimes ou outros crimes, o juiz pode diminuir a pena da pessoa que informou, ou seja, do delator, e assim ele, ajudando a desvendar outros crimes, vai ter sua pena reduzida. É algo vantajoso para ele e vantajoso para a sociedade, principalmente porque, como eu disse, além desse fornecimento de informações, muitas vezes o compromisso de o delator devolver dinheiro que foi desviado, uma vez que ele estava na quadrilha criminosa. O senhor acredita que sem a delação premiada a Operação Lava Jato não teria avançado tanto? Teria avançado muito menos. A delação premiada, quando o delator fornece informações sinceras, verdadeiras sobre os crimes praticados, e veja, ela só vai levar a uma redução de pena se ela for verdadeira, se ela for sincera, se ela ajudar a desvendar outros crimes. Quer dizer, não adianta a pessoa falar qualquer coisa ali. Não adianta ela ir lá e contar mentiras. Se ela contar mentiras, nenhuma redução ela vai ter, nenhum benefício ela vai ter. Agora, se ela conta a verdade, se ela é sincera, ela mostra como funcionava a organização, mostra onde está o dinheiro, indica outros meios de prova, bom, aí ele pode ter sua pena reduzida. Ela funciona, e a gente sempre fala isso, como um mapa. Sozinha ela não vale nada. Ninguém pode ser condenado com base numa delação premiada. Então, imaginem vocês, o réu A faz uma delação premiada incriminando o réu B, mas não apresenta nenhuma prova e nenhuma outra prova é conseguida. O réu B não vai poder ser incriminado, não vai poder ser condenado, porque não há provas seguras. Agora, se ele fornece as provas, o réu B poderá ser condenado. Então, veja, a delação premiada é um mapa. Ela ajuda o juiz, ajuda o Ministério Público a montar as peças, a alinhavar todas as provas que estão soltas, todos os indícios, e a partir dela conseguir uma condenação de vários outros criminosos. Doutora, vamos falar agora sobre o juiz federal Sérgio Moro. Ele não gosta de receber esse título, mas é reconhecido como ídolo até no Brasil por algumas pessoas. Ele é de Maringá, para quem ainda não sabe, né? É daqui de Maringá. Como que o senhor vê o juiz Sérgio Moro? O senhor teve uma convivência com ele? Conheço o juiz Sérgio Moro há muito tempo. Fomos contemporâneos na Universidade Estadual de É um grande amigo. Eu
estava com ele quando ele recebeu a notícia que ele passou no concurso para juiz federal. Eu era estagiário da Caixa Econômica Federal, ele era advogado. Foi um dos grandes motivos para eu ter estudado, e eu estudei, passei em um concurso para servidor da Justiça e, para minha sorte, eu fui trabalhar como oficial de gabinete, assessor do juiz Sérgio Moro em Curitiba. E logo depois, também passei no concurso para juiz federal, tivemos sempre uma convivência muito próxima e eu sempre aprendendo muito com ele. Muita gente fala da Operação Lava Jato, mas o Sérgio Moro, ele já fazia coisas pela Justiça muito importantes há muito tempo. O que, por exemplo? Vou dar 3 exemplos. O primeiro exemplo, quando o juiz Sérgio Moro era juiz em Joinville, ele começou a trabalhar com conciliação no âmbito do sistema financeiro nacional. Ninguém falava nisso. E ele começou a fazer algumas conciliações. A partir dessa experiência pioneira dele, um outro juiz, o juiz Erivaldo Ribeiro dos Santos, e aqui de Maringá também, começou um programa de mutirão que foi o maior programa de casa própria do Brasil, talvez até maior que o Minha Casa Minha Vida, porque ele conseguiu renegociar financiamentos da Caixa Econômica Federal, e vocês lembram como isso era em 97, 98? O apartamento valia 30 mil e a dívida era de 300. E a partir daquela experiência do Sérgio, que foi aprimorada pelo juiz Erivaldo, fizemos conciliações pelo Brasil inteiro e milhares de pessoas conseguiram a sua casa própria. Tudo uma iniciativa pioneira do juiz Sérgio Moro quando ele estava em Joinville. Um outro exemplo, o juiz Sérgio Moro, quando trabalhava em Curitiba, ele deu uma decisão determinando que os menores que viviam com os avós pudessem receber a pensão por morte quando os avós falecessem. Era um problema muito grave, porque os menores eram abandonados pelos pais, ou os pais tinham morrido, e eles eram cuidados pelos avós. E quando os avós morriam, a legislação do INSS não autorizava que ele recebesse uma pensão pela morte do avô. O Sérgio Moro deu uma decisão, valendo para o Brasil inteiro, determinando que o INSS pagasse a pensão por morte, a pensão dos avós, para os menores. E depois o INSS aprovou uma legislação, o Congresso Nacional aprovou uma legislação que isso hoje é lei. Uma outra decisão do Sérgio Moro muito importante. Existia uma lei do benefício assistencial que dizia que toda pessoa deficiente teria direito a um benefício assistencial, mas desde que a família dela tivesse uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Isso quer dizer o quê? Um salário mínimo tinha que dar para 4 pessoas naquela família. Se tivesse um salário mínimo e meio, aquela família, a criança deficiente, ela já não poderia receber o benefício assistencial, que era muito importante para ela sobreviver. Veio então uma legislação tratando do idoso. Ela tratava também de um benefício assistencial, mas para o idoso. Esse benefício assistencial tinha um outro requisito, que era de meio salário mínimo. E o Sérgio Moro, entendendo essas duas legislações, ele deu uma decisão valendo para o Brasil inteiro para dizer o seguinte, que o legislador ele não poderia tratar de forma diferente 2 pessoas que eram necessitadas, a criança deficiente e o idoso. E ele mandou aplicar o critério do idoso para a criança. E com a decisão dele, milhares de pessoas deficientes, crianças deficientes, no Brasil inteiro, passaram a ter direito a um salário mínimo a mais por mês, um benefício assistencial a mais por mês, porque ele determinou que o critério que era do idoso também servisse para as pessoas com deficiência. Quer dizer, ele tem um perfil já bem atuante mesmo, inovador até. Muito atuante. Ele também deu uma decisão muito importante quando ele era juiz em Cascavel, não apenas quando ele ajudou a desvendar todo o escândalo envolvendo o Banestado. Bilhões e bilhões de reais saíram do Brasil e indo para o exterior utilizando o Banestado, as famosas contas CC5. O Sérgio Moro esteve na origem desse processo também. Mas ele também deu uma decisão pioneira sobre os pedágios no Brasil, onde ele determinou que o pedágio seria inconstitucional se não tivesse uma via alternativa. Ou seja, só poderia haver pedágio se o consumidor tivesse a opção de optar. Tivesse a opção de ir para uma via alternativa ou pela via pedagiada. Não poderia obrigá-lo a ir pela via pedagiada, ele teria que ter uma via alternativa. Ele deu uma decisão também, pelos idos de 2000, em Cascavel, com esse entendimento. E voltando agora à Operação Lava Jato, muda alguma coisa no combate à corrupção a partir dessa operação? Como eu disse, e ele também sempre diz isso em palestras, a gente não pode esperar um sebastianismo judicial, ou seja, o mensalão tem uma importância muito grande. Todo mundo dizia, o Brasil vai ser diferente após o mensalão. Agora estamos com a Operação Lava Jato. Será que o Brasil vai ser diferente após a Lava Jato?
Eu acredito que nós teremos avanços, como eu já falei, com a delação premiada, o exemplo dos tribunais superiores em uma postura mais rígida, o processo tentando andar mais celeremente. Mas nós não podemos acreditar que a Operação Lava Jato será a solução para todos os males. O que nós precisamos? Nós precisamos é que a legislação seja alterada. Nós vamos mudar a regra do jogo. O problema são as regras do jogo. As regras do jogo hoje, as regras processuais, favorecem a impunidade. Favorecem que a pessoa que desvia grandes valores de dinheiro, as pessoas com foro privilegiado, acabem não cumprindo a pena. Seja porque ela se vale do dinheiro desviado para pagar grandes advogados para recorrer todas as vezes que for possível, ou seja, fazer com que o processo nunca termine e nunca terminando ela não vai cumprir a pena de prisão e muitas vezes o dinheiro não é desviado, acaba se tornando um bom negócio a pessoa ser corrupta porque ela desvia dinheiro, paga bons advogados, nunca vai presa. Então nós precisamos mudar as regras do jogo, mudar a legislação processual, diminuir o número de recursos, claro, sem prejudicar a ampla defesa, mas diminuindo as possibilidades desses recursos que são aos milhares durante um processo penal com vários réus, para prestigiar o quê? Que depois de uma decisão de um tribunal, a pessoa vá para a cadeia, comece a cumprir a pena. Não faz sentido ter que recorrer ao STJ, ter que recorrer ao Supremo, numa inversão total de valores, para que a pessoa comece a ser punida. Se ela já foi condenada por um juiz e por um tribunal, ela tem que ir para a cadeia. Nós deveríamos também aceitar a pena de culpa. Se ela confessa, já vai cumprir a pena. Lembre do caso do Pimenta Neves, aquele jornalista de São Paulo que matou uma outra jornalista. Ele era réu confesso. Réu confesso e nunca foi preso. Se a gente contar isso em qualquer lugar do mundo, o Brasil vai ser uma piada. Como é que um réu confesso, ele confessa que matou alguém, ele não vai preso? Já deveria sair dali preso e começar a cumprir a pena. Mas no Brasil não é assim. Então, a nossa legislação tem muitas falhas. Se nós não mudarmos a legislação, não conseguimos esse 1,5 milhão de assinatura, apresentarmos projetos de lei com as 10 medidas do Ministério Público no Congresso e depois pressionarmos os nossos congressistas a aprovarem as medidas, o Brasil vai ter avançado, mas muito pouco. E, resumidamente, quais são essas 10 medidas? São várias medidas. Vou dizer algumas, por exemplo. Uma medida que eu acho muito importante. O teste de integridade. O que é o teste de integridade? As polícias, as corregedorias, o Ministério Público, eles vão ter autonomia para criar situações e colocar alguns servidores públicos naquelas situações sem que eles saibam. Ou seja, em tese, todo servidor público pode estar sendo colocado numa situação de corrupção sem que ele saiba, e se a administração perceber que ele é uma pessoa que, em tese, poderia praticar os atos de corrupção, que ele tem deficiências morais, ele pode sofrer um processo disciplinar, ele pode ser, quem sabe, até expulso da corporação, ou, se o gestor público for um gestor perspicaz, não vá deixar aquela pessoa em contato com órgãos fiscalizadores, por onde se passa dinheiro, porque ela poderia ter uma tendência à corrupção. Como seria isso? O Ministério Público, a polícia, as corregedorias, vamos supor que se disfarcem algumas pessoas, essas pessoas encontrem um fiscal, encontrem um policial e ofereçam dinheiro. Vai estar tudo sendo filmado, tudo com autorização do Ministério Público. Só que não é um ato de corrupção verdadeiro, é uma simulação. E se aquele policial, se aquele fiscal se mostrar uma pessoa venal, que vende o poder público, ela não poderia estar ali. E ela pode ser afastada das funções, pode até sofrer uma pena. Mas todo mundo vai saber, todos os servidores públicos vão ter consciência, que pode ser ele, que quando chegar uma pessoa oferecendo dinheiro, ele não vai saber se é um corruptor ou se é um policial disfarçado para saber se ele é corrupto. Quer dizer, na prática vai pensar 2 vezes antes de aceitar o dinheiro. Exatamente. E há estudos feitos nos Estados Unidos, em alguns estados onde essa prática foi implantada, que a corrupção entre servidores públicos caiu drasticamente. Quer dizer, não é algo inédito, é algo já baseado em outras experiências. Exatamente, é algo baseado em outras experiências, que já foi testado nos Estados Unidos e com muita eficácia e muita eficiência. Doutor, eu preciso fazer uma pausa agora para o intervalo, mas daqui a pouco a gente continua esse bate-papo que está muito interessante. Você de casa, continue com a gente, até já.